Bom dia, gente. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, tá? Então, o que é esse conteúdo novo, né? Por que é um conteúdo novo? Então, a gente vai ver escoamento viscoso e incompressível, tá? Então, até agora, a gente estava trabalhando com fluidos não viscosos. Então, a gente desprezava o atrito. Como assim? Então, um fluido viscoso para um não viscoso é você comparar água com óleo, tá? Então, o que é a viscosidade? É a resistência do fluido à deformação por cisalhamento. Então, se eu tenho uma poça de água aqui e daí eu coloco minha mão em cima e puxo para cá, ela se comporta de um jeito diferente de se, por exemplo, tem uma poça de óleo, coloco a minha mão e coloco ela para lá, estou aplicando uma força de cisalhamento. Então, o comportamento das duas é diferente. Então, a água tem menos resistência a cisalhamento do que o óleo. Então, isso que é a viscosidade, é a resistência do fluido a se deformar por cisalhamento. Então, por que isso é tão importante? O que muda tanto? É o seguinte, então até agora, como a gente estava trabalhando com fluidos não viscosos, então não tinha atrito. Então, a água escoando numa tubulação era igual a um óleo escoando numa tubulação. O comportamento era exatamente o mesmo, era igual ao ar escoando numa tubulação, não fazia diferença. Tá? Então é isso que tem a ver agora a viscosidade. E por que isso é tão importante? Porque como agora a gente vai ter as forças viscosas, vamos levar em consideração, então o atrito vai ser muito importante. Então se perde muita energia pelo atrito que o fluido tem. Tá? Então, entendemos o que é viscosidade e a partir de agora a gente vai sempre levar em consideração a viscosidade, tá bom? Então, os estudos que a gente fizer a partir de agora é levando em consideração essa viscosidade, tá? Só que tem uma maneira da gente conseguir estimar se a viscosidade é importante ou não, tá? Então, como assim? Então, a gente consegue estimar se as forças viscosas são ou não desprezíveis, se a gente precisa levar elas em consideração, com base em, comparado, né, com as forças de pressão, com base em um número chamado número de Reynolds. Então, o que a gente vai fazer? O que acontece aqui? Então, vamos pensar, se a gente tem aqui um fluido escoando dentro de uma tubulação, tá? E as forças viscosas elas forem muito fortes em comparação às forças de pressão, então o fluido tende a se manter com um comportamento mais uniforme, mais de camadas, tá? Agora, por exemplo, se a gente tem isso, estamos pensando no óleo, então o óleo vai escoar de uma maneira bem organizada. E se for o ar é de uma maneira bem caótica. Então, quem fala isso para nós é esse número chamado número de Reynolds, que ele compara o quê? A força de pressão com a força devido à viscosidade, tá bom? Então, se o número de Reynolds ele é alto, significa que os efeitos viscosos são desprezíveis. Então se der número de Reynolds alto, posso considerar a viscosidade. Não, a gente vai levar em consideração, mas o efeito da viscosidade é menor quando a gente comparar com os efeitos de pressão, ou seja, do fluido escoando, a pressão que eu estou aplicando no fluido. Tá? Quando o número de Reynolds é baixo, os efeitos viscosos são dominantes. Tá? Então, basicamente, número de Reynolds alto, um exemplo, né, que a gente normalmente tem um número de Reynolds alto, é o ar escoando, né? Então os efeitos viscosos são quase desprezíveis, então ele consegue escoar de uma maneira bem simples, né? Ele quase não se comporta de uma maneira bem organizada, então na maioria das vezes o número de Reynolds do ar ele é alto, e um exemplo de número de Reynolds baixo é o do óleo, né? Então a viscosidade ela tem uma forte influência. E o que é o Reynolds? É Rho VD sobre μ, ou densidade, V velocidade, D o diâmetro, μ a viscosidade. Tá? Também pode ser escrito como VD sobre μ. E o que é o μ? É μ sobre Rho, que é a viscosidade cinemática. Então, Rho, μ e μ, eles são dados em tabelas, tá? Para diferentes fluidos. Então, beleza, entendemos o que é a viscosidade, a resistência do fluido a deformar por cisalhamento. Então, basicamente, um experimento bem simples é colocar aqui a água, colocar a mão em contato e fazer assim, coloco o óleo,
faz assim, então o comportamento é diferente. Tá? Então isso é viscosidade, resistência do fluido a deformar. Então, como que a gente consegue verificar se isso é importante ou não? Reynolds. Né? Então a gente, a partir de agora, sempre vai calcular o número de Reynolds. Tá? Por quê? Porque lá na frente a gente vai utilizar algumas equações que são função de Reynolds. Para cada faixa de Reynolds, a gente tem uma equação para utilizar. E, dependendo do número de Reynolds, a gente consegue classificar o escoamento em laminar ou turbulento. Como assim? Então, a gente acabou de ver aqui, ó, efeitos viscosos expressivos, efeitos viscosos dominantes, número de Reynolds alto, número de Reynolds baixo. Então, para não ficar falando isso, basicamente o que foi feito é número de Reynolds alto, então chamou o escoamento de turbulento. Já vou explicar o que é. Número de Reynolds baixo, laminar. Tá? Então, dependendo do número de Reynolds, a gente consegue classificar em laminar ou turbulento. Mas o que é laminar e o que é o turbulento? Tá? Então, um exemplo bem fácil de vocês verificarem isso é abrir uma torneira. Se vocês abrem uma torneira com uma vazão bem baixa, vocês vão ver que vai ser um fio de água bem organizado, bem certinho, tá? A água vai escoar de maneira suave e organizada, camadinha por camadinha, bem certinho. E se eu aumentar a vazão? Então eu vou lá e aumento a vazão, né? Aumento lá, giro minha torneira. O que vai acontecer? A água vai começar a se comportar de uma maneira bem caótica, né? Ela não vai sair mais certinho, ela vai sair indo para um lado, para o outro, e você não consegue prever qual que é o comportamento dela, né? Então, de maneira bem suave, organizada, camadinha por camada, laminar. De maneira agitada, caótica, esse é o comportamento do turbulento. Então, laminar. Efeitos viscosos dominantes. Então, vamos lá. Então, se ela sai certinho, organizada, significa que a viscosidade está ali predominando. Então, ela não deixa o fluido conseguir escapar. Turbulento. Então, a vazão é tão alta que, digamos assim, as forças de pressão conseguem suportar as forças da viscosidade. Então, o fluido se desprende, consegue ir de um lado para o outro. Tá bom? Então agora eu vou mostrar o que eu estava falando de comportamento organizado e de comportamento caótico num experimento bem simples, que é abrir uma torneira. Então se a gente abre com uma vazão muito baixa, olha só, comportamento bem organizadinho, então escoa de uma maneira bem organizada. Se eu começo a aumentar, já começa a mudar o comportamento. Se eu aumento muito, já fica completamente caótico. Então, isso é a definição. Então, isso é o que realmente mostra o que é um escoamento laminar e o que é um escoamento turbulento. Então, definição, né? Um escoamento laminar é aquele no qual as partículas movem-se em camadas lisas ou lâminas. Tá? Então, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo e vai dar para entender bem isso aí. Um escoamento turbulento é aquele no qual as partículas se misturam rapidamente enquanto se movimentam. Então, um fluido está vindo por aqui, o outro está vindo por aqui, então é como se fosse uma bagunçona, ele é completamente caótico, né? Então, elas se misturam rapidamente enquanto se movimentam devido a flutuações aleatórias no campo de velocidade. Então, o comportamento é bem aleatório, é muito difícil você prever. A partícula está aqui no comportamento turbulento, agora obrigatoriamente ela vai estar aqui. Não. Você não consegue saber certinho onde ela vai estar, tá bom? Então, existe um experimento que mostra bem isso, que é o experimento de Reynolds, tá? Então, depois, vou passar ele aqui na sequência para vocês conseguirem enxergar isso aqui, ok? Então, vamos lá.
Então, só para terminar essa parte aqui, para a gente entender o que é laminar turbulento e um outro nome chamado transição, que eu já vou explicar. Então, o laminar ele tem linhas de corrente suave e movimento ordenado. Então, olha aqui, ó. Então, as linhas aqui, né? Completamente suave, né? E ordenado, seguindo aqui, né? Então, é como se a gente tivesse, ó, várias camadinhas, né? Então, um comportamento bem uniforme. E o turbulento? Flutuações de velocidade e movimento altamente desordenado. Então, olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem o turbulento. Então, completamente caótico e desordenado. Um sobe, outro desce, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Então, eu não consigo saber o que está acontecendo. Então, ele se move mesmo de uma maneira bem caótica e desordenada. Tá bom? Então, laminar relacionado aqui, lembrando que a gente está relacionado com número de Reynolds, né? Então, baixos números de Reynolds, altos números de Reynolds. Então, chegou no Reynolds X, ele já parte desse comportamento para esse comportamento? Não. Tem uma região em que ocorre essa mudança, que é a região de transição. A mudança de laminar, então, de comportamento laminar para um comportamento turbulento, não ocorre repentinamente, né? Então eu cheguei nesse valor de Reynolds, a partir de agora ele vai ser completamente turbulento. Não. Ela ocorre ao longo de uma região em que o comportamento oscila entre turbulento e laminar. Essa é a região chamada de região de transição. Então, a partir de quando, né, que a gente tem essa mudança do comportamento em que eu deixo de ser completamente laminar e começo a ter um comportamento turbulento, né? Então, que eu entro nessa região de transição. É a partir do Reynolds crítico, tá? Então, até esse Reynolds crítico, o comportamento é completamente laminar. A partir desse Reynolds crítico, eu começo a ter um comportamento turbulento, mas ainda tenho alguma coisa laminar. Então, para um tubo circular, um escoamento dentro de um tubo circular, o Reynolds crítico é 2300. Então, a gente tem Reynolds 2300 menor que esse valor laminar. Entre 2300 e 4000, é mais ou menos o que os estudos mostram, a gente tem a região de transição. E acima de um Reynolds de 4000, a gente tem um comportamento turbulento. Então, essa mudança de laminar para turbulento, ela não ocorre de uma hora para outra. Então, ocorre dentro de uma região chamada região de transição, em que a gente ainda tem um comportamento laminar, mas também já tem um comportamento turbulento. Quanto mais próximo de 2300, mais próximo do laminar. Quanto mais próximo dos 4000, mais próximo do turbulento. Beleza? Lembrando que número de Reynolds é O VD sobre Mi ou VD sobre Mi. Ok? Então, aqui eu acho que ficou bem claro o que é escoamento viscoso, qual é a importância da viscosidade. E agora a gente vai começar a trabalhar com a equação que a gente estava vendo, que era de Bernoulli, levando em consideração a viscosidade. E o que isso vai mudar? Vai mudar que agora a gente tem um atrito ocorrendo ali. Entre quem? Entre o fluido e a minha parede. Então, se eu tenho um atrito ocorrendo aqui, eu vou perder um pouco de energia para cá. Então, isso aqui tem que levar em consideração no cálculo da equação de Bernoulli. Que a gente vai ver isso daqui a pouco.